Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço News, um lugar para falar sobre notícias que foram relevantes durante a semana e que ficaram em destaque. Eu vou falar sobre ciência, tecnologia, filmes, séries. Na realidade, eu vou falar sobre tudo e qualquer assunto que esteve em destaque. E o Diário de Bordo Espaço News acontece todos os domingos. Então, galera, vamos comigo para assistir mais um assunto super interessante. Fala, galera, beleza? Gente, quem está acompanhando essas notícias de política do governo do Jair Bolsonaro, tá sabendo que está um verdadeiro inferno. Ele conseguiu em 4 meses, de janeiro a abril, transformar o Brasil numa chacota internacional. Foram desastres e mais desastres, discursos, na realidade, horríveis que ele dá, fora os ministros dele, que são verdadeira incompetência como ministros. Temos o grande ministro, o juiz Moro, dentro do Ministério da Justiça, que só tem feito M, e hoje ele está trancado, fechado, porque ele está com uma grande bomba nas mãos, que é o caso da Marielle, e relacionado ao Queiroz, as movimentações financeiras do Flávio Bolsonaro, que colocam toda a família Bolsonaro em contato direto com o assassinato da vereadora Marielle, que foi assassinada por milicianos do Rio de Janeiro, e todo mundo sabe que Bolsonaro e companhia família, quer dizer, tem ligações com os milicianos, entendeu? Provavelmente, com certeza, não foram eles que mandaram matar, mas eles sabem e deram guarida para os assassinos da Marielle. E a família Bolsonaro tenta se desafastar dos milicianos, só que os milicianos presos já querem fazer delação, e isso está criando uma bomba para o ministro da Justiça, que nos últimos tempos tem ficado isolado dentro do seu gabinete, não sai para nada com desculpa que está fazendo leis anticorrupção. E todo mundo agora já está sabendo que essa semana o COAF, que tinha sido retirado do Ministério da Economia, ia passar do Ministério da Justiça para ficar sobre a guarda do ministro Moro, né, que aí dessa forma ele conseguiria proteger os filhos do Bolsonaro, e assim Bolsonaro voltou para o Ministério da Economia. Essa semana o governo teve uma derrota violenta. Mas não é só isso, nós também temos a questão das perdas que o Brasil teve com o comércio internacional. O Brasil perdeu a fatia de comércio com o mundo árabe, dos frangos, das carnes. As carnes que eram encaminhadas geravam uma divisa muito grande, perdeu por causa da insistência do governo, do presidente, de colocar a embaixada dentro de Jerusalém, que nenhum outro país coloca, só os Estados Unidos mais outros dois colocam, sendo que um dos outros dois já mudou de ideia, já tirou muito tempo, por causa dos embargos do mundo árabe. E isso o Brasil perdeu, porque eles não querem mais. Fora que também o Brasil perdeu o mercado de soja chinês, um dos maiores consumidores da nossa soja, agora está na mão dos Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil, o governo Bolsonaro, deu isso tudo para os Estados Unidos. E não é só isso, liberou que os americanos possam entrar no Brasil sem nenhum tipo de visto. Eles podem entrar e sair, agora eles entram, virou a casa da mãe Joana, eles entram aqui, não precisam passar por visto nenhum. Isso é um absurdo. O Brasil o Brasil, antes disso, fazia uma lei, na realidade, se os Estados Unidos não te dão visto para o brasileiro entrar, o Brasil também fazia a mesma coisa. Com os países em que isso não é necessário, como Portugal e outros, você entra numa boa, os portugueses também entram numa boa, sem precisar do visto. Mas o Brasil agora abriu as pernas para os americanos, fora que ele deu a base de Alcântara para os americanos, e está querendo, na realidade, entrar em guerra com a Venezuela, a mando dos Estados Unidos, de uma guerra por petróleo, porque a Venezuela é uma das maiores jazidas de petróleo do mundo, se não for a maior. Então, os americanos estão com o olho grande, já que os chineses
tem um comércio muito grande, chineses, russos, com a Venezuela. E os americanos não querem isso. Então, você já percebe isso, que os americanos controlam o petróleo do Iraque, eles controlam o petróleo do Iraque, e isso aí é uma coisa que preocupa, que se os americanos controlarem da Venezuela, vão ter o poder. Eles estão tentando tirar o Maduro de todas as formas de lá. Não é que eu acho o Maduro uma pessoa maravilhosa, que ele não é. Ele é um ditador, realmente um ditador. Mas esse problema de lá dentro venezuelano é um problema interno. Sim, que a ONU, Organização das Nações Unidas como um todo, tem que ajudar. Não é os Estados Unidos mandar blindados brasileiros ou colombianos para invadir a Venezuela, porque é isso que os Estados Unidos querem. E o Bolsonaro está abrindo as pernas. Não, mas não é só isso não. O governo Bolsonaro também. Olha só, governo Bolsonaro está fazendo outra coisa também. Uma questão que começou no governo Temer, a liberação de um monte de agrotóxicos. Só que eles liberaram agrotóxicos realmente pesados. Só que agora, com o governo Bolsonaro, em pouco tempo, quer dizer, muito mais de agrotóxicos, muito mais perigosos, que realmente são proibidos no mundo inteiro, estão sendo liberados. E o que acontece? O mercado europeu não quer comercializar com os legumes, com a produção brasileira de legumes, porque está sendo utilizado agrotóxicos extremamente cancerígenas, que são comprovadamente cancerígenas. Isso está criando um problema muito grande, muito grande. Nós estamos perdendo mercado após mercado. O Bolsonaro está nos transformando de um país emergente, extremamente, um dos principais países emergentes, que foi feito do governo, vamos lá, do governo Fernando Henrique para cá, não descapitalizar o Fernando Henrique, o Fernando Henrique também contribuiu um pouco, sim, mas que se tornou o auge no governo Lula. Lula fez um monte de acordos internacionais, ele se focou em aumentar o poder aquisitivo brasileiro, porque através do poder aquisitivo, através da indústria brasileira se desenvolver, através de produção, você torna o país grande. O Brasil estava fazendo e o Bolsonaro está caminhando no caminho totalmente inverso, junto com esse super-ministro da Economia, Paulo Guedes, que está cheio de investigação por corrupção, e ele porque quer enfiar a goela abaixo uma previdência, uma mudança da previdência em que vai prejudicar a todos. Fazer uma capitalização que já se mostrou ineficiente em vários países, inclusive no Chile, em que ele ajudou a fazer, em que tem um índice de suicídio de idosos gigantescos. Ele quer forçar a barra. O Brasil não quer. E a última que realmente eu vou comentar, é do novo ministro da Educação, que substituiu o colombiano. E esse novo ministro, o colombiano, é um seguidor do Olavo de Carvalho, uma pessoa doente, louca, realmente má, que só sabe abrir a boca para xingar, ofender as pessoas. E o colombiano era seguidor dele, só que é um seguidor light, não era aquele seguidor maluco, mas que não entendia nada de educação, e ele começou a fazer M após M, falar que as crianças tinham que cantar o hino nacional e mandar, fazer um monte de absurdos. Só que aí esse novo ministro da Educação, que é o Olavete Roxo, que luta contra o marxismo cultural, que isso não existe, entendeu? Só na cabeça do Olavo de Carvalho. Uma pessoa que tem o ministro da Educação, ele precisa ter um currículo maravilhoso. E o currículo desse novo ministro é horrível. Teve várias reprovações, conseguiu ser professor de uma universidade com as piores notas possíveis. Talvez ele tenha entrado até com o chave político de alguém, mas que é uma pessoa incapaz, é um economista incapaz, incompetente. Ele, essa semana, fez uma comparação de dois autores. Ele fez comparação que foi horrível. Ele fez uma comparação horrível. Olha só, com autores. Um é comida, outro é autor. Ele chamou o autor de comida. E ontem fez uma comparação com os cortes que ele aplicou, que vão afetar todas as faculdades públicas do país. Vai fechar faculdades, bolsas de estudos do CAPES vão ser cortadas, vai fazer um pânico no Brasil inteiro. E
Alunos de mestrado, de doutorado, estão lutando, estão fazendo movimentos no Brasil inteiro contra isso. Bolsonaro está unindo todos contra ele. A perda ontem do COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia foi uma perda muito grande. Membros de partidos que seriam de direita, que seriam apoiadores do governo, da situação, votaram contra ele. Isso mostra o atual governo perdeu o poder. Ele não tem mais governabilidade, não está conseguindo mais governar, porque é incompetência em forma de incompetência. Ele tem que se focar. Hoje, impor mais de o número de desempregados nos dois períodos do governo Temer chegou muito. 12 milhões de brasileiros desempregados. Só que nos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro, esse número aumentou mais. 13 milhões já está no 14, 15 milhões. Ele não consegue reaquecer a economia está fria, fora que o dólar está subindo. Eles estão tendo que amar divisas, jogar dólar no mercado para reduzir o valor, tentar segurar, eles não estão conseguindo. Na verdade, tecnicamente, o dólar já passou de R$4 há muito tempo. Eles estão segurando a bola lá. Há quanto tempo eles vão conseguir segurar essa bola? Quando isso vai explodir? Não vão. Eu só vejo, assim, agora a única saída para o Brasil sair desse buraco que o Bolsonaro nos colocou, que o Bolsonaro é totalmente incompetente. E o pessoal que está lá dele é incompetente gigantesco. Independente se é de direita, de esquerda, um governo tem que governar. E ele não está governando, está brincando. Ele e os filhinhos dele, ele brincando no Twitter. O Carlos Bolsonaro entrando no Twitter do pai para falar um monte de asneira. Isso é normal? Não é. Me desculpe, não é. Independente se você é a favor de direita ou esquerda, esse governo não está governando. Estamos sem governo. Não estamos. A saída, sim, é o impeachment do Bolsonaro o mais urgente possível. E olha só, o líder o líder na Câmara, que é ligada ao pessoal chamado a Frente da Bala, que é de direita, ele apoiou o Bolsonaro, só vê um caminho: impeachment do Bolsonaro. Bolsonaro é uma piada internacional e nós somos considerados piadas internacionais. As pessoas não apoiam o Bolsonaro mais. E tem aquela brincadeira que nos Estados Unidos homenagear o Bolsonaro como pessoa do ano, influenciador do ano. Só que aconteceria seria em Nova York. Olha só, ninguém quer, nenhum local quer ser a sede dessa homenagem, entre aspas, do Bolsonaro. Seria o Museu de História Natural de Nova York, não aceitou. Depois o Motel em Nova York, não aceitou. Depois escolheu outra coisa. Depois o prefeito de Nova York se mostrou contra ele, que é um Bolsonaro, que ele chamou o Bolsonaro de homofóbico, racista, preconceituoso. Ele chamou ele desse nome e na realidade ele está certo. Ele está completamente certo. Ele é essa pessoa, homenagear uma pessoa dessa. E pior, ele quer colocar como patrono da educação o Olavo de Carvalho. Tirar o Paulo Freire, que é a pessoa mais condecorada do mundo. Os trabalhos do Paulo Freire são referência mundial sobre a questão de educação. E ele quer colocar uma pessoa incapaz, incompetente como Olavo de Carvalho, que diz que fumar não faz mal, que a Terra é plana, gente, pelo amor de Deus. Um pseudo-astrólogo que não pode voltar para o Brasil porque está cheio de processo aqui, que está sendo processado nos Estados Unidos por desvio fiscal, pediu ajuda ao Bolsonaro, que está dando ajuda para ele com o nosso dinheiro para pagar a dívida de Olavo de Carvalho. É correto isso? Não é. Tá certo? Não tá. Nós estamos com... Hoje é maio. Hoje é maio. Hoje é dia 12 de maio, dia das mães. E eu tenho que comemorar minha mãe, realmente. Mas em questão do país, nós estamos vivendo um inferno. Mas um inferno que foi avisado por mim e por todo mundo que tinha um pouco de inteligência. Não precisa nem ser muita. Avisamos, esse cara não é mito, mito não existe, é aquela coisa que não existe.
Esse cara incompetente, esse cara em mais de 20 anos como deputado não fez nada. Ele ofende as pessoas, ele ataca as pessoas, ele é racista, homofóbico. Ele levantou a bandeira de um torturador reconhecido. Ele vai numa entrevista da Gimenez e diz que não existe preconceito no Brasil contra o negro. Não existe. Não existe. Não existe feminicídio. Não existe isso. É possível que um homem como esse possa ser presidente do Brasil? E nós avisamos. Ele não. Não, eu tenho um amigo que não, ele vai aquecer a economia. Eu falei, não vai. Ele vai aquecer a economia. Não vai. Quem estava certo sou eu. Ele esfriou a economia brasileira totalmente. Tem vários segmentos de empresas que estão pé da vida com ele. A própria bancada do agronegócio está tá muito puto com ele. E ele, para tentar aprovar essa mudança da Previdência, ele está dando 40 milhões para os deputados. Só que deu dinheiro, mas não adiantou muito, porque isso não vai para frente. Não vai ser aprovado, isso não vai ser aprovado de jeito nenhum. Esse tipo de coisa que ele quer fazer com o povo não vai ser aprovado. Porque o já do Temer já era horrível, mas dele é pior ainda. Pior ainda. A perda, ele está tirando dos menores e está deixando os maiores bem felizes da vida. Tá certo? Não tá. E o que eu tenho a falar para vocês que votaram nele? Vocês erraram. Tem muita gente que está tendo a hombridade de dizer eu errei. Tem outros que estão calados. Ficando caladinhos. Porque não tem a pachorra de dizer eu errei. Eu errei. Eu me lembro na eleição do Collor, e o Collor era ruim. Mas comparado com esse M de presidente, para não falar a palavra M de presidente, o Collor era o melhor presidente do mundo. Pelo menos ele sabia falar inglês, sabia fazer um pronunciamento, como falar direito. Ele sabia. Isso nem esse homem sabe. E lembrando da questão lá da homenagem que ele ia receber, o brother dele, o Trump, não mexeu um dedinho para ajudar ele. Quietinho. Usou ele como queria, botou a base brasileira para os Estados Unidos, a Alcântara, para os Estados Unidos. Fora que deu praticamente o pré-sal, né? Nós demos o pré-sal e ganhamos dois caminhões de abacate que levanta. Nós estamos fazendo um comércio com a Argentina, mandando 2 caminhões de abacate, sendo que um caiu. Como você aumenta o PIB do Brasil, de um país? Através do aumento da economia interna, da produção, aumento da capacidade de compra de produtos pelo povo. É isso que se aumenta. Você está reduzindo, você está desacrescendo a economia. Eu me lembro que o pessoal do leite do Sul apoiou ele. Ele deu uma facada nas costas dele quando ele começou a fazer importação de leite fora do Brasil. O que ele fez? Acabou com o mercado interno. Ele está acabando com o mercado interno. Ele está empobrecendo mais a população. E uma coisa tem que ser feita: tirar esse homem. Sim, tirar esse homem. E como a gente não tem nenhum ano de governo, outra eleição deveria ser feita imediatamente. Porque, na boa, todos os outros candidatos eram superiores ao Bolsonaro em tudo. Tinham projetos, o Bolsonaro não tinha. Ou todos iam nos eventos para fazer debate, ele não ia, ele fugia. Me lembro quando ele foi, num único dos poucos que ele foi, e o Ciro Gomes falou sobre remédio e droga, ele ficou todo putinho, porque ele não tem droga, e o Ciro teve que explicar para ele que droga e remédio são sinônimos, são palavras sinônimas, e um quer dizer a mesma coisa. Droga é remédio, remédio é droga. Você acredita que um homem desse poderia ser presidente? Eu tenho certeza absoluta, não preciso nem falar nada. Mas muita gente falou que ele tinha. Gente que eu conheço. Tem um amigo meu que bateu palma para ele. Não, ele é um mito, ele vai resolver esse problema todo. Eu expliquei para ele como. Não, você está errado. A única coisa que eu tive que fazer é afastar. Tem um outro amigo que falou em questão de economia. Esse amigo, pelo menos, é muito mais inteligente do que o outro. Nós debatemos.
Eu falei para ele que eu não acreditava nisso. Ele falou que não, vai ser sim, porque o mercado externo vai estar do lado dele. Eu falei, não, eu acredito que não. Mas pelo menos o que ele me passou era um fato que poderia sim, se pelo menos os ministros fossem competentes. Mas nem isso eles são. Nem isso. A Damares é a loucura em pessoa. O Moro é a covardia em pessoa. O ministro da Economia é um corrupto em pessoa. Ainda tem mais, tem o Onyx que o Onyx foi derrubado pelo filho dele, né? Filho do Bolsonaro, o Carlos, o Carluxo, o homossexual enrustido, que é contra o homossexual. Não, mas isso fazer o quê? Mas assim, pra mim, a única solução é o impeachment dele. Agora tem que ser feito para a gente poder reverter esse quadro, para poder fazer a economia reacender novamente. Tem que fazer isso. Eu não sou a favor do Mourão continuar, mas se ele continuar, pelo menos ele vai ter vai poder integrar todos os lados para tentar melhorar a situação. Acredito que ele não vai ficar, se ele ficar, ele não vai colocar o Guedes sai, o Moro também sai um montão de gente ali, mas eu queria que tivesse outra eleição. Eu realmente gostaria de outra eleição. Acho que a outra eleição ele fica até a eleição ser feita e depois ele sai. Acho que o mais correto seria isso. E assim, nem os militares que estão lá no governo estão apoiando mais ele. É absurdo. Incompetência em cima de incompetência. Ele pensou que o oba-oba. E assim, esse negócio vai explodir. Eu acredito que mais um mês ou 2 meses a conexão dos filhos do Bolsonaro com os milicianos vão ser mostrados no público e não vai ter mais jeito. Acredito que o Moro vai pedir para sair, não vai aguentar muito, vai pedir para sair, porque ele está segurando uma bomba, ele não quer segurar essa bomba. Então. E o Lula vai ser libertado, sim, vai. Não vão poder manter o Lula preso, principalmente que não teve provas nenhuma contra o Lula, entendeu? Não é, você é PT? Não, não sou PT não, gente, eu não sou PT. Votei na primeira eleição do Lula, votei na segunda, votei na terceira na Dilma, no segundo mandato eu não votei nela. Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Hoje eu falei dos 5 meses do governo do Bolsonaro, dos problemas que se acumulam dentro desse governo e do provável fim que ele vai ter, que já está sendo anunciado. Entendeu, galera? Como eu disse, gente, hoje é o vídeo do Espaço News, amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech, então até amanhã e tchau! Fala galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui ó, super simples, vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entrem lá e acompanhem o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu galera, até mais!